Olá, amigo inscrito, contar essa história pitoresca então do meu primeiro dia de trabalho no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Estou fazendo esse vídeo em razão de que eu respondi uma pergunta de como que eram as convocações no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, como que eu escolhi trabalhar em Tapejara, que inclusive é onde eu moro hoje. Hoje eu sou oficial de promotoria, né? Quinto concurso que eu fui nomeado, o meu segundo concurso nomeado foi o Banrisul. Depois disso eu vou para oficial escrevente técnico judiciário em Vacaria, depois passo para técnico do Ministério Público em Sananduva e por último passo para oficial de promotoria em São José do Ouro e depois consigo remoção para trabalhar em Sananduva, mas moro em Tapejara, que foi onde eu assumi em 2002 como bancário no Banrisul, e o meu primeiro dia de trabalho foi algo muito diferente, porque eu, sinceramente, para vocês, eu pensei em não voltar mais na agência de Tapejara, em largar e não ser mais bancário depois do meu primeiro dia. Foi isso que eu passei, cara. Foi horrível. Vamos contar como que foi esse horrível primeiro dia aqui, como que eu trabalhei no primeiro dia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e por que eu quase aí não voltei no outro dia. Voltando aqui, primeiro ponto, gente. Então eu morava em Passo Fundo, tá? Estava cursando a faculdade em Passo Fundo e recém tinha casado, tá? Tinha casado fazia o quê? Eu casei em janeiro, esperando ser nomeado na prefeitura e não me chamaram até a data do casamento. Então eu casei, vim embora para Passo Fundo, minha esposa era de São Paulo, Lençóis Paulista, viemos embora para Passo Fundo, morar ali em Passo Fundo durante um tempo. Ainda eu tinha uma folga de um dinheiro que eu tinha guardado no tempo que eu trabalhava, que eu fui jogador de futebol também, então guardei um dinheiro no tempo que eu jogava futebol. Me aposentei muito rápido ali, então em 2000 eu parei de jogar, tinha 21 para 22 anos, mas em 3 anos jogando eu guardei dinheiro. E aí então nós viemos morar em Passo Fundo e ali eu estava aguardando a nomeação em Porto Alegre, ou Banrisul. Aí Banrisul me chamou antes e acabou que em apenas 2 meses de casado, então eu vim trabalhar o primeiro dia em Tapejara, na agência de Tapejara, no dia 2 de abril de 2002. É inclusive o dia que eu abri minha conta, que está no meu talão de cheque do Banrisul, correntiça há 21 anos, ou seja, larguei o Banrisul, mas o Banrisul não saiu de mim porque eu sou cliente aí e sempre serei cliente desse banco, que eu tenho o maior carinho por ele. Então nesse dia, 2 de abril de 2002, eu venho com a minha esposa, a Keila. Nós viemos, então eu tinha um carro e nós viemos de Passo Fundo, 50 km, para trabalhar. Então eu disse, olha, a gente vai lá, a gente também já dá uma olhada num apartamento, para a gente poder alugar um apartamento e já comprar móveis, que eu não tinha comprado todos os móveis, porque eu sabia que eu ia ser chamado para uma outra cidade. Então foi isso que a gente fez, a gente veio, eu almocei aqui no Italina, que na época eu ficava numa casa de madeira, quem conhece Tapejara aqui, era muito legal, é um dos melhores restaurantes aqui da cidade de Tapejara, fica a minha dica, minha hashtag aqui, Italina, muito bom, tá? Aí fui ali, almocei no restaurante, depois a gente foi na imobiliária, no tempo de almoço ali rapidinho, né? Também para verificar aí casa para alugar, um apartamento, e acabamos encontrando um apartamento legal. Show de bola. E eu continuei trabalhando. Cara, a agência é muito legal, o pessoal me recebeu super bem, o gerente geral, o gerente adjunto, né? O Nelson Salame, um cara super do bem aqui. Na verdade chegou depois, né? Primeiro era um outro gerente adjunto que estava lá no primeiro dia. Mas eu não me recordo quem era, mas eu recordo do Nelson, que foi o gerente adjunto lá, que me ajudou bastante na minha carreira lá no bancário, junto com o Agnaldo. Mas voltando, nesse primeiro dia eu chego lá, e daí o que o pessoal diz? Olha, nós estamos precisando de caixa, então você vai trabalhar no caixa. Beleza. Aí o que eles fizeram? Tem, por exemplo, os 3 caixas que ficam no balcão da frente, que atende o pessoal aqui na frente, né? Todo mundo ali dá dinheiro, dá troco, tranquilo, tá? E o que eu seria? Eu seria o outro caixa da retaguarda, que chama assim, o caixa que fica atrás, escondido lá e só trabalha com malotes. Então a empresa traz um malote, daí traz conta para pagar e dentro coloca o dinheiro. Às vezes coloca 5, 10, 15 mil reais para pagar boletos ou cheques para pagar boletos, né? Então eu só lidava com cheques ou com o dinheiro que ali ia direto pro meu caixa. Eu não dava troco para ninguém, né? Então o dinheiro vinha certinho, registrava, fazia tudo com uma pessoa do meu lado me explicando, tá? Não me largaram no caixa assim direto, tá? Então tudo com uma pessoa ali me explicando. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei ali o tempo inteiro e cada vez eu ia aprendendo mais. Digita aqui. Tinha autenticação, você colocava o depósito para autenticar. Não é que saiu na época, agora sai na própria nota fiscal, ali na nota, no cupom, sai ali o código que tu depositou a conta. Naquela época a gente dava um comprovante em 2 vias, carimbava ali, autenticava o boleto, fazia o barulhinho ali, né, de autenticar o boleto e saía. E tudo aquilo ali você passava na leitura o cheque e fui ali o dia inteiro, cara, trabalhando. Cara, maravilhoso, eu gostando, que legal, dinâmica que fica atrás, olha,
A Marivânia, não esqueça até hoje, a Marivânia é supervisora, agora quem Tapejara, não é quem Tapejara não, acho que sim, ela voltou para Tapejara, ela é supervisora, né, subiu carreira no banco, ela que me ensinou na época, assim, tava junto comigo no caixa atrás. E aí eu fui fazendo, cara, e tranquilo, e feliz da vida trabalhando. Aí deu, por exemplo, era 4 e pouco da tarde, o banco fechava às 3, então a gente ficava até lá para fechar o caixa. E esse é o momento da hora da verdade, que você fecha o seu caixa. E o que acontece quando você fecha o caixa? Você dá o enter lá que você fechou o caixa, você conta o quanto de dinheiro você tem, né? Você primeiro conta o início, por exemplo, eu tinha R$200, agora eu conto no final. Ah, tenho 350, né, por exemplo. Então, esse é o caixa final, tenho que ter 350 no fechamento, R$350 que eu tenho em caixa, ok? Então tem que dar certinho com esses 350. Então no final o que acontece? Você dá o enter para fechar o caixa, ele faz gira e imprime na tela lá no boletinho que você sai ali, que está olhando, o valor de caixa, né? O valor positivo que tem. Aí você coloca menos e diminui o valor que você tem ali na conta, R$350. Aí ele faz e diz, olha, zerou, falta R$2, R$3. Aí, por exemplo, o meu caixa era 300, tá? Na época, cara, olha só que interessante, na época, o valor que faltou do meu caixa em 2002 foi R$1.400. Cara, esse valor, se eu não me esqueço, em 2002, R$1.400, dava para pagar quase 4 salários básicos de bancário, tá? 3 a 4 salários. Então seria basicamente hoje que nem 10 a 15 mil reais que faltaram no meu caixa na hora que eu fechei. Cara, eu nunca vi, eu fechei ali, eu olhei aquilo ali, eu disse, nossa, faltou 15 mil reais, vamos dizer assim, fosse que faltou 10 mil reais. Cara, gelou o coração. Sabe o que é quando dá um negócio? Meu Deus do céu, cara. Eu tô assumindo no banco aqui, o salário é 3 mil reais, né? E 3 mil e pouco, base. Cara, tá faltando 10 mil reais. Meu Deus do céu, que é isso? Daí as pessoas que estavam ali, não, calma. Eu assim, ó, acendeu a luz vermelha, cara, fiquei com a luz vermelha. As pessoas, não, calma, Marlon. Tranquilo aqui, a gente vai agora, nós vamos pegar a fita, que tu registrou tudo. E eles ensinavam certinho, registra, recebeu 50, né, pagou tal boleto, tal cheque, registrou tudo, tá tudo na fita de caixa que a gente chamava. Não, agora a gente vai tirar a fita que tá tudo impresso ali, a gente vai conferir agora para ver aonde que tá essa falta, essa falha aqui, porque você não deu dinheiro para ninguém. E mesmo se estivesse no caixa da frente, não tem como você dar 15 mil errado para alguém, né, é quase impossível isso. Então eles me acalmaram, o tempo inteiro eles me acalmaram. E aquilo ali, o que era 4 e pouco da tarde, a minha esposa já sabia que eu teria que sair. E daí, então, eles tinham mais experiência. O que acontece? Eles tinham mais experiência para achar o furo. Então, a Marivânia me ajudou, ficou com a fita olhando, porque ela sabia onde que poderia estar o erro. E eu fiquei ali aguardando ela achar, e aquilo ali foi um tempo, cara. Não foi tão assim, ó, pegou e viu. Não, foi uma meia hora, 40 minutos. E daí eu tava nervoso. Aí eu disse, ó, pra Marivânia, só um instante, eu vou só conversar com a minha esposa, que a minha esposa estava me aguardando no carro para nós ir embora. Vou conversar com ela ali e já falo com vocês, né? Já volto aqui, né? Tô preocupado com a minha esposa também, que ela estava preocupada. Eu disse, Keila, só ora, né, cara? Eu cheguei para ela e disse, Keila, ora por mim porque faltou dinheiro no caixa. Eles me colocaram no caixa, eu tô trabalhando lá e faltou dinheiro no caixa. Eu só disse para ela. Cara, eu tava quase chorando. Eu tava chorando. Eu tive, meu Deus do céu. Cara, 15 mil reais. Eu disse, como é que eu vou pagar 15 mil reais? Deus amado, eu tô agora, né, no primeiro emprego. Primeiro emprego meu. Só tinha jogado futebol na vida, cara. Larguei o futebol para estudar e passar em concurso. E aí, eu disse, ora por nós, cara. Questão lá, eu vou lá pra ver, pra gente achar o furo, né. Quanto faltou? Eu disse, olha, faltou 10, 15 mil reais, né. Que era 1.400 na época. Aí eu voltei lá com a Marivânia, cara, eles começaram a dizer, olha, já chamam aqui, olha só. Esse cheque, na verdade foi 1.200, tá? E daí o que aconteceu? Esse cheque aqui era 1.400, você não passou. Você não passou na leitora esse cheque, entendeu? Então eu passava na leitora e daí pegava lá e conferia e entrava o cheque. Então aquele cheque deu como se ele não existisse, aqueles 1.400. Então veja, era 1.200 que faltava, na verdade, então já entrou 1.400. Então aí o que aconteceu? Aí já fiquei mais tranquilo, porque daí estava sobrando 200, que seria basicamente aí como se fosse uns R$1.000, né?
mais ou menos isso aí, como se fosse uns R$1.000. Então, uns 1.400, faltava 1.200, agora estava sobrando 200. Então, se era 10 mil, era 1.000, 2.000 reais que estava sobrando. Então, pelo menos, eu já fiquei com o coração mais tranquilo quando a Marivane achou o furo, que era um cheque alto, né? Um cheque de empresa, imagina, pagando coisa assim. Passei lá 10 mil reais, que seria o valor de hoje, vamos dizer assim, em termos salariais de banco, que na época o salário mínimo de 2002 valia mais ou menos isso, e o salário bancário também. Então vamos dizer assim, vamos colocar 10 mil, arredondar para 10 mil. Então seria basicamente isso, passei um cheque de 10 mil, sem ver, não passei esse cheque, devia ter passado na leitura lá e não computou. Aí eu já fiquei tranquilo, daí dei mais uns 15, 20 minutos, a Marivane achou então que eu tinha passado e não tinha faltou uns outros 200 reais lá, que estava sobrando, que eu tinha que ter registrado também um depósito, que eu não tinha registrado 200 no depósito, não sei se foi no mesmo malote também, e aí acabou que esses 200 daí eu fiz o registro, aí ele zerou e ficou acho que tipo de R$2, R$3, que é normal ter uma quebrinha ali de R$2, R$3, bem tranquilo no caixa. Então, cara, esse primeiro dia, então, eu saí do banco, acho que era 5h30, 6 horas, depois de tudo isso, porque daí fechamos o caixa, fiquei tranquilo, daí conversei com o pessoal, os caixas saíram mais tarde, daí ficou aquele clima assim de, pá, legal, e aí eu pude voltar no outro dia, cara, e, cara, eu dormi nervoso aquele dia, por mais que fosse assim, que se achou o furo e que todo tempo dissesse, olha, não te estressa, porque aqui você não dá dinheiro para ninguém, não tem como ter perdido 10, 15 mil reais, não tem como, é algum erro ali na parte de registro, né? E depois disso eu voltei no outro dia, fiquei no caixa de novo, então não desisti, fiquei lá no caixa atrás, fiz tudo com cuidado, não faltou o caixa, fiquei um mês no caixa atrás, sem dar falta de nada, bem certinho. Depois de um mês, então, chegou a hora de eu ir para frente, atender o balcão, e eu gostava de conversar, trabalhei 3 meses no caixa na frente, tá? Nunca me faltou dinheiro nenhum, sabe? Nunca tive que pagar nada em 3 meses, sempre o caixa fechando. Teve mais uma vez que deu daí um erro, assim, tipo uns 200, 500 reais, valor de agora, né? Não era tão alto na época, como se fosse uns 200 a 400 reais hoje. Então faltou ali 200, 400 reais, aí eu já estava com a experiência, peguei eu mesmo a ficha lá de caixa e fui olhando, eu vi, isso aqui que faltou aqui, não registrei, tá certo, então beleza. Porque quando tu trabalha no caixa frente, tu fica com medo de dar o dinheiro para alguém, né? Então por isso que os caixas conferem 1, 2 vezes para não ter erro, né? Mas então, mesmo assim, vocês podem ver que mesmo assim eu não errei de dar dinheiro trocado para alguém. Eu acabei errando ali na questão de uma anotação, de digitação de um cheque, uma coisa assim que você pega na fita e acaba identificando o erro. E não perdi dinheiro nenhum, terminei os meus 3 meses do caixa, fui para a plataforma de negócios aí trabalhar com a área de vendas e não perdi nada no caixa. Recebi os 3 meses de quebra de caixa, acho que é um valor legal, né? Se não me engano é mais de R$1.000 que você ganha por mês por trabalhar no caixa. Esses R$1.000 é uma quebra de caixa que é justamente para o momento que você tiver que pagar alguma diferença, você tem essa quebra de caixa. Mas como eu disse, a maioria dos caixas que eu conheço lá há anos e anos trabalhando, dificilmente pagaram alguma vez que tiveram que pagar algum dinheiro do seu bolso, porque é muito difícil, né, você cometer um erro assim de perder dinheiro, porque é tudo feito com muita atenção, conferido 1, 2 vezes. Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje também. Não fique nervoso se você for trabalhar no caixa. É só manter a atenção e seguir os mais velhos, que eles têm muita experiência, né? Os mais antigos, não digo mais velhos, os mais antigos no banco têm muita experiência para passar para vocês sobre como é trabalhar no caixa. E talvez hoje seja diferente. Na minha época era assim, era com fita, era o cheque passava, leitor aqui, tinha que registrar tudo para você não se perder. Talvez hoje seja mais fácil, seja bem mais difícil que você tenha aí uma falta de dinheiro no seu caixa. Tá bom, gente? Então é isso aí, minha dica de hoje, minha conversa de hoje. Se você achou legal a história, comenta aqui o que você achou dessa atrapalhada, desse nervosismo aqui que quase me fez desistir de voltar para o banco no outro dia. Eu acho que se não tivesse achado aqueles 15 mil reais, não sei se eu tinha conseguido voltar no outro dia para trabalhar, não sei o que teria passado na minha cabeça, realmente dormir de um dia para o outro, sabendo que ia ter que pagar 10, 15 mil reais, eu tinha que achar 10 mil reais, né? O pessoal ia me ajudar, né? Mas tipo, cara, ia pesar bastante. Mas Deus teve misericórdia, né? Minha esposa orou, então eu acredito que Deus interviu também para eu não acontecer de ter que dormir com a consciência pesada de não ter feito nada, né, cara? Só trabalhei da melhor forma possível e errei ali no registrar, mas deu tudo certo no final, tá certo? Um grande abraço, se inscreve no canal e Deus no controle sempre.